E lá tem convênio, aí ele fez uma lista, eu só chorei, limpei assim, falei, é isso que eu quero, uma pessoa que cuide de um recurso que a gente tem, que é um helicóptero, dá muita despesa, mas um cara que conseguiu equalizar tudo isso. Aí se ele tivesse a cabeça de piloto, ele ia ser só um piloto. E é muito bom você ser um piloto, né? Porque senão você também morre com esse trem. Só que ele é um gestor de recursos, ele provou isso para mim. E o piloto que não é gestor de recursos, ele pode ter um problema, ele pode cair, porque uma das coisas que mais derruba helicóptero, sabe o que é? Falta de combustível, chama pane seca. E essa pane seca, se o cara não é administrador de recursos, ele vai como se não houvesse amanhã, mas o cara enjoado com recurso, ele olha muito bem no tanque. Não sei se você sabe, mas um grande comandante morreu por causa de uma besteira. Um tal de comandante Rolim. O cara que fundou a TAM, né? O dono da TAM. Ele nunca deixava ninguém abastecer. Ele nunca tem isso no histórico dele. O dia que ele deixa alguém abastecer, ele não checa, o helicóptero dele cai com pane seca. Tem algumas outras coisas no meio da história, mas a história base é essa. E aí o que acontece? Na única vez que você não presta atenção no recurso indispensável para uma máquina que fica pegando fogo em 700 graus no ar, e você não prestou atenção no recurso, você perdeu sua vida. Depois dessa palestra, dessa noite, você vai começar a olhar o mundo com outro olhar. Vou dar uma cutucada aqui, mas não fica com raiva não. É muita riqueza para um cara tolo e improdutivo como o Lula governar. É muita riqueza, ou seja, nós não entendemos de gestão de recursos. Não, a gente ia colocar um cara que tem visão exponencial lá. A gente colocaria um cara que é empreendedor, um cara que entende de gente. Mas aí a gente errou como nação, tá tudo certo. Você pode falar a sua justificativa que for. Mas o fato da gente não gostar de recurso, a gente não trabalhou o suficiente. Como eu amo recurso, eu amo gente, eu investi grana, investi tempo, investi tudo. O que eu falei? A gente não pode ter um cara ineficiente desse governando a nação. Ao entrar aqui no camarim, fiquei sabendo que já bloquearam dividendo de Petrobras e não sei o que. Nós já tomamos 100 bilhões de perda na Bolsa de Valores antes do cara assumir. O que é isso? Alguém que não presta atenção em recursos. O jogo dele não é fazer essa nação prosperar. É um jogo ideológico de poder. E aí quando você tem a sua visão de recursos, você vai olhar para dentro da política, você vai ter nojo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que mais me impressiona na política não é o tanto de ladrão, é o tanto de gente ineficiente. Que você olha para um ladrão, você sabe o que é o objetivo dele. Ele tem um propósito, ele vai entrar lá para roubar. E aí você pergunta para o eleitor do ladrão, ele fala, rouba mas faz, é outro que não entende de recurso. Agora gente ineficiente é a pior coisa que existe. Vamos supor, roubou um tanto lá, 10%, 20%. O que você faz com o outro? Nem o outro eles não podem tocar, presta atenção na loucura que eu estou falando. Olha o que é ser ineficiente. Se todo mundo fosse ladrão do dinheiro público, eles não iam dar conta de roubar 30%, 40%, beleza. Mas faz agora de forma eficiente o resto, eles não dão conta. Então não é o tanto que rouba que é o grande problema, é não ser eficiente com a gestão de recursos. Papo, você falou uma loucura agora, eu estou te falando uma loucura. Se você só deixar de roubar e não roubar mais, a gente ainda não prospera. Porque não entendem de recursos. Porque se entender de recursos não escravizava o povo. Porque o que traz a prosperidade numa nação é quem? O povo. O que é recurso, pelo amor de Deus? Deus é um recurso infinito, e você vai colocar o nome dele, chama-se fonte inesgotável. Não tem ninguém maior que ele, ninguém mais poderoso, ninguém mais forte, ninguém é mais inteligente, ninguém. Então nós temos que partir de um pressuposto. Todas as pessoas que são boas com recurso têm que chegar nessa fonte todo dia, porque você cansa, porque você se frustra, porque você fica sem energia, se você convive com gente negativa. Mas se você tem uma fonte que é inesgotável, isso vai mexer com você. É uma fonte que não para. Essa fonte criou as águas, o mar, a terra, os animais, criou tudo. E tirou da onde? Então vamos destravar o ápice não, o núcleo, o Big Bang do recurso, tirou de dentro dele mesmo. A formação das galáxias, a formação da terra, todas as coisas, saiu da onde? Dessa fonte inesgotável. Essa fonte tem um símbolo na terra. O símbolo dessa terra, o símbolo dessa fonte inesgotável chama árvore da vida. O que é a árvore da vida? Lá no Éden, né, tinha lá divisão de 4 rios, era uma cidade quadrada. E tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Adão, para continuar na eternidade, mesmo estando na terra, precisava comer a árvore da vida, sempre para renovar a energia dele. A árvore da vida, ela foi tirada de lá, do Éden, e segundo a Bíblia, hoje está no paraíso. Tem um lugar chamado Hades, e nesse vale tem uma diferença. O Hades é o lugar técnico onde fica a divisão do céu com o inferno, aqui na terra. Na verdade, o hall do inferno é um lugar onde você vai esperando até inaugurar o negócio. Só que essa árvore da vida está lá. Então um símbolo, presta atenção nisso. Por que sempre você vai ver eu falando sobre riqueza, eu vou falar de semente, de árvore, de fruto. Sabedoria é a semente, a prosperidade é o romper da semente, da planta, da árvore, né, do arbusto. É crescer, eu vou te falar sempre apontando para a árvore, porque toda a criação simbolicamente saiu de dentro dessa árvore. Os 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, saíram dessa árvore, nasciam no pé dessa árvore. Simbologicamente, essa fonte ela foi traduzida por uma espécie material que você consegue enxergar com seus olhos. A árvore da vida. Quem está anotando vai escrever assim, árvore da vida. Você vai pegar a vida de uma pessoa, aí você vai pegar a árvore genealógica. Você vai ver na eternidade, vai ter uma árvore que os frutos vão se renovar. Imagina você ter uma árvore que um mês dá jabuticaba, na outra dá melancia na árvore. Aí no outro dá outro fruto, na mesma árvore. Essa é a árvore da vida. Ela tem todos os frutos, carrega todas as espécies, tudo veio dela. Só de você começar a entender isso, você vai falar, agora eu entendi, existe uma árvore. Adão precisava dessa árvore para manter-se na eternidade. Só que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, perdeu o acesso, aí colocaram uns querubins lá na porta do jardim e cessou. E a partir de agora você vai morrer. Está lá em Gênesis 6:3, certamente você vai morrer. Em Gênesis 2, certamente você vai morrer se você mexer com isso aí. Depois saíram, começou a queda. O homem que mais viveu foi Matusalém, 969 anos. Adão viveu 800 e poucos anos. E aí o que aconteceu? Começa o declínio do homem por ignorar a árvore poderosa. O primeiro pecado que teve no mundo não foi o pecado da desobediência. A maioria dos teólogos erram quando eles falam isso. O primeiro pecado do mundo foi não desfrutar. Como assim? Deus criou todas as coisas, colocou a árvore. Aí tem uma coisa interessante que você tem que saber. Toda a viração do dia, que era às 18 horas no calendário que a gente conhece como judaico, todo dia na viração, quando o sol descia, Deus chegava próximo à árvore da vida ali para ter a comunhão com Adão. Adão começou a ignorar aquilo porque ele já não queria mais a sabedoria. Ele queria saber o que tinha naquela outra árvore. E aí que está o detalhe. Toda vez que você optar pelo conhecimento do bem e do mal, você vai pegar o ônus e o bônus do conhecimento do bem e do mal. Você olha para uma criança, a criança sabe que se ela entrar numa piscina sem souber nadar, ela vai morrer afogada? A criança sabe? O que é o conhecimento do bem e do mal? Ela vai conhecer isso. Lá dentro do jardim, com esse símbolo da árvore, isso nunca seria conhecido. Você só precisava sempre estar renovando no Kairos. Por que eu estou dando essa volta? Para você entender, porque não existe você entender de recursos, você não entender a fonte dos recursos. No mundo espiritual, Deus; no mundo físico, a árvore da vida. Essa árvore da vida é assombrosa. Eu estudaria, eu focaria a minha vida entendendo nisso. Eu fiz isso. Então sempre que eu for te dar uma orientação, eu vou te falar, isso é natural. Por que é natural? Porque eu te provo na natureza. O que é recurso de verdade? Tudo que é natural. Tudo que é natural é recurso. O que não for natural, que é, na verdade, alguma modificação em torno daquilo artificial, aquilo não é um recurso de fato. A natureza é a única coisa que existe de fato. As outras coisas são realidades imaginativas e que foram transformadas e sintetizadas em alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro recurso de todos, que é inesgotável, é Deus. Vale lembrar sempre que o Deus que eu estou falando não é o Deus da sua religião, e Deus também nem tem ciúme da religião que você vai, você tem que saber disso. Estou falando do Deus criador do céu, da terra, do mar, das fontes, das águas. Por que eu sempre alerto? Porque tem religião que rouba a sua energia, você tem que saber disso. Eu nunca vou parar de falar isso, que gostando ou não. Tem religião que distorce quem é Deus e escraviza seu cérebro e acabou. Por que você não prospera? Porque alguém usa a própria Bíblia para destruir seu cérebro e arrancar recursos de você. Tem gente que te ensina o correto, você prospera, porque é impossível. Eu quero que vocês falem com a boca assim, ó, é impossível conhecer a Deus
e não ser próspero. Alguém pergunta por quê? Porque ele é próspero. E ele falou que você é a imagem e semelhança dele, então não faz sentido você não prosperar. Ai, Pablo, eu tenho raiva de gente rica. Então já começa. A primeira pessoa que você tem raiva é Deus, porque Deus não é pobre. Imagina Deus com a sua pobreza criando a terra. Eu fico imaginando. Não, presta atenção nisso. Imagina Deus com a escassez que você carrega e criando a terra. Não, manda só 5 caminhões de terra. Mas não, mas precisava de uns 18 milhões de caminhões. Não, mas só uns 50 então a gente vai começar a terra de jeito. Não vai não, amigo. Ali não tem escassez. A escassez é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando você vê Deus agindo, Ele vai sempre te assombrar, porque o tanto que você consegue imaginar vai ser sempre mais. Quando você fala assim, eu sou feio, de verdade, você precisa de comprar uma tinta Coleston, você precisa de umas coisas lá da Jequiti. Se você der um jeitinho, você vai ver, vai aparecer um negócio de novo. Na verdade você não é feio, você é a imagem e semelhança dele. Agora seu coração está de um jeito e isso coloca seu rosto de outra forma. Porque Salomão fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E o contrário também é verdadeiro. Agora você vive num tempo. O tempo de hoje exige maquiagem. Então você não está com maquiagem, o padrão psicológico fala, você está feio. Você não está. Aí vem a revolta. Há 20 anos atrás começou a explosão. Vamos todas as mulheres colocar silicone. Vou dar uma dica para vocês que querem colocar silicone, tá? Vocês pagam 15 mil, 20 mil, 30 mil para tirar 80. E agora tem uma moda nova. Nós precisamos tirar o silicone. E tem gente que fala, não vou sobreviver enquanto eu não tirar. Eu vou morrer a qualquer momento se eu não tirar o negócio. A pessoa colocou isso para dentro, porque todo mundo estava colocando. Aquilo não é natural. Naturalmente, o que não é natural vai te cobrar alguma coisa. Você tem que lembrar disso. E agora está tendo um outro movimento, desplante. E tem gente que decidiu, não quer nem saber. Se não tirar, não vai ter paz mais de espírito, nem de alma, nem de corpo. Aí vai ter que tirar. Por que essas coisas acontecem de tempos em tempos? Porque as pessoas não entendem de recurso. Ah, papo, você está falando besteira. Não, não estou falando besteira. Eu quero que você entenda o seguinte. Se a sua cabeça for natural, as suas decisões também serão naturais. Tudo que você quiser fazer na artificialidade vai te custar um pouquinho caro. Vai custar caro. Então vamos lá. A fonte é o recurso mais poderoso que existe. Ninguém ganha dela. Segunda. Qual que é a segunda fonte melhor? Qual que é o segundo recurso mais poderoso que existe na Terra? Responde vocês para mim. Qual que é? Qual que é? Quem? Quem? Eu não estou ouvindo tempo? Vai, chuta outro. Conhecimento. Eu estou perguntando o segundo. O primeiro, vamos todo mundo. O primeiro recurso é Deus. A pessoa vira e fala, eu sou ateu. Deus continua sendo o primeiro recurso. Aí ele fala, mas eu não acredito. Então, não dá nada. É, mas eu nunca vi. É tão simples quebrar esse argumento seu de 9 anos de idade. Imagina você que é filho de um cara. Quer ver? Tem alguém aqui que não conheceu o próprio pai? Levanta a mão, aqui presencialmente. Tem alguém? Uma pessoa. O fato de você não ter conhecido seu pai não existe por isso? Ele existe, não existe? Mesmo que ninguém tivesse dado notícia a respeito dele, ele existe do mesmo jeito. Olha o ateu. Eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus. Vem parar que jeito? Não faz sentido isso. Isso é antinatural. Pode ser o ateu mais famoso do mundo. A fonte continua existindo. Você só não abriu sua cabeça ou seu coração para isso. Mas você tem que entender que alguém criou esse negócio. É, mas o Darwin falou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos estudar a história do Darwin. Aí eu pego o livro. Darwin, igreja anglicana, revoltou com Deus. Está na história do Darwin. Eu amo quando alguém fala, mas os mais intelectuais não aguentam nem 2 minutos de conversa. Não aguenta porque já morreu. Se tivesse vivo, ia morrer no meio da conversa. Vamos lá, Darwin. Era anglicano, era cristão. Tem treta com Deus porque perdeu a mãe. Porque depois começou a revoltar com religião. E religião às vezes tem uma tendência a você ficar de jeito mesmo. Aí ele vai e pega um apelido, né? Um cara que revolta também contra o pai dele. E aí ele pega um apelido de matador de Deus. Aí ele cria uma linha filosófica, científica, porque a ciência tinha que ser matemática. Só que a maior linha da ciência é filosófica. Não sei se vocês sabem disso. E aí o que acontece?
Quando você vê um cara desse querendo provar que a gente veio do ancestral, do primo, do irmão do macaco, só para desvincular a nossa filiação de Deus, ele lança um grande movimento no mundo, daqueles que não precisam chamar Deus para reclamar nada, nem para pedir nada. Por que eles fazem isso? Se a humanidade não tiver certeza da sua filiação e da sua identidade naquele que é o Criador e a fonte mais poderosa de recursos, você também não vai explodir. Vamos lá, quem que é seu pai? Aí a pessoa fala, um macaco. Você vai reclamar o que para o macaco? Que oração você vai fazer para o macaco? É você sozinho na braquiária, meu filho. Nós viemos, sabe de quê? Das rãs e dos girinos. Vai reclamar para quem? Vai pedir ajuda para quem? Você vai ter fé em macaco? Imagina uma pessoa com fé em macaco. Ela passa do lado do macaco, o macaco pede comida para ela. Tipo, como é que você vai ter fé num ancestral desse, meu Deus? Isso para você entender. Ignorar o recurso da maioria das pessoas. O que é a segunda fonte de energia mais poderosa? Eu queria falar a você, mas você sem sua identidade é igualzinho um tijolo. Eles usam você para uma obra, e é só isso que serve.